Ok, não entre em pânico, mas nosso cérebro consegue armazenar apenas 7 bits em sua memória de curto prazo. O meu cérebro, então, muito menos. Não vale comparar o seu cérebro com a capacidade de um celular, nem mesmo aquele que você tinha em 2005. 1 byte equivale a 8 bits, então tá explicado por que você não consegue sequer decorar um número de telefone. As funções da nossa memória de curto prazo são como um quadro negro. Você coloca algumas informações ali, mas cedo ou tarde ficará sem espaço. Para checar a capacidade da sua memória, experimente o seguinte teste. Peça a um amigo para escrever uma lista de 10 palavras e lê-las para você. A maioria das pessoas se lembra de 7 ou até menos itens da lista. Os gatos não conseguem sentir o sabor do açúcar, e nem precisam, já que a alimentação deles é baseada em carne. Eles estão entre os poucos animais do planeta que não conseguem sentir sabores doces. E por falar nisso, parece inacreditável, mas nesta imagem você pode ver 1 milhão de cores diferentes. Quando vista em tamanho real, ela possui 1 milhão de pixels, e cada um deles tem uma cor diferente. Apesar de você provavelmente não conseguir nomear cada uma delas, seu olho reconhece as diferenças quando as vê de perto. Vamos lá, pode dizer o nome de cada uma. Vou esperar. Ups, tempo esgotado. As baratas são duras na queda. Elas conseguem sobreviver a condições extremas e estão no planeta desde a época em que ele era habitado por dinossauros. Mas a rainha dos cupins ganha delas, com um ciclo de vida de 50 anos. Esse é o maior tempo que um inseto consegue viver. Os cupins operários vivem no máximo até 2 anos. Alguns dos músculos mais fortes do corpo humano não estão nos braços ou nas pernas, eles ficam na sua cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte para que você possa comer normalmente. E sabe aqueles músculos que permitem que você mexa as orelhas? São os músculos temporais, localizados acima de suas têmporas. Eles também auxiliam na mastigação dos alimentos. Agora, deixando de falar sobre os humanos, as pulgas conseguem saltar até 130 vezes a altura de seu próprio corpo. Só para se ter uma ideia, é como se um humano saltasse sobre o edifício Empire State. Os cães são capazes de sonhar, e se você tem um, é bem provável que ele sonhe com você. Pesquisas sugerem que os cachorros, assim como os humanos, sonham com o que viveram ao longo do dia. Existem melancias do tamanho de uma uva. As cucamelon se parecem muito com melancias, mas possuem sabor cítrico. A lacraia do mar é uma das criaturas mais coloridas do mundo. Ela parece um arco-íris a nossos olhos, mas para seus companheiros é uma explosão de cores. É que os olhos desse crustáceo conseguem detectar bilhões de cores a mais que a gente. No Tibete existem maçãs chamadas de diamante negro, que não são verdes nem vermelhas, são roxo escuras. O lugar onde elas crescem recebe muita luz ultravioleta ao longo do dia, enquanto as temperaturas caem drasticamente durante a noite, fazendo a casca dessas maçãs ficar mais escura. Quando os hipopótamos sentem muito calor, uma gosma rosada escorre pela pele deles, protegendo-a de queimaduras solares. Pois é, os hipopótamos têm seu próprio protetor solar. As galinhas são os descendentes mais próximos ainda vivos do Tiranossauro Rex. Cientistas compararam o DNA de um Tiranossauro Rex de 68 milhões de anos de idade com o de 21 espécies modernas e descobriram que a galinha é a que mais se parece com ele. Os bichos preguiça conseguem prender a respiração por mais tempo que os golfinhos. Eles desaceleram sua frequência cardíaca e conseguem ficar assim por quase 40 minutos. Os golfinhos precisam ir para a superfície a cada 10 minutos para recobrar o fôlego. A estrela do mar não tem cérebro nem coração e não tem pulmões também, mas ela possui centenas de pezinhos que permitem que ela caminhe. Ela também os usa para bombear água para seu corpo. A água age como sangue para a criatura. As abelhas possuem 2 estômagos, um é para comer, enquanto o outro é dedicado a armazenar o néctar que coletam das flores, para que possam levá-lo para a colmeia. Os golfinhos sempre dormem com um olho aberto, então nunca estão totalmente adormecidos. Isso porque a respiração deles não é automática, então precisam continuar indo até a superfície para pegar ar. Se eles dormissem totalmente, afundariam. Os humanos são os únicos animais cujo cérebro vai ficando menor com o tempo. Sim, à medida que envelhecemos, ele tende a encolher. Isso também pode acontecer por causa do isolamento e da solidão. Outros animais, até mesmo alguns de nossos primos distantes do outro lado da árvore genealógica, como macacos e chimpanzés, não sofrem desse problema. Sabia que dá para sentir o sabor do alho com os pés? Mamma mia! Esfregue um dente de alho nos pés, tire as meias antes e espere.
A substância química responsável por aquele cheiro distinto pode ser absorvida pela pele, fazendo você sentir gosto de alho sem ter colocado nada na boca. Bizarro. Os ibex dos Alpes são campeões absolutos em escaladas. As fêmeas e seus filhotes parecem desafiar a gravidade escalando paredões verticais e lisos, onde nenhuma outra criatura conseguiria andar. Os machos, por sua vez, preferem não abusar da sorte. Nosso ciclo de vida é programado dentro de nossas células. Elas estão sempre se renovando e se dividindo, mas possuem uma espécie de reloginho interno que para em determinado ponto. Algumas células também param de se reproduzir mais cedo que outras. Em média, as células param de se dividir quando chegamos aos 100 anos. Isso quer dizer que, se encontrarmos uma forma de enganar nossas células, desligando esse temporizador, poderemos viver eternamente, ou enquanto tivermos dinheiro para isso. Os olhos das renas mudam de cor dependendo da estação. No verão, quando os dias são mais longos e mais iluminados, eles são marrons, mas no inverno, quando está mais escuro e os dias são mais curtos, os olhos delas ficam azuis. Os galos inclinam a cabeça para trás quando estão cantando para proteger seus ouvidos da surdez. Isso cobre o canal auditivo deles e age basicamente como um tampão embutido. O canto dos galos produz quase a mesma quantidade de som que ligar uma motosserra. Ai! A superfície da Terra não possui formato uniforme, o que significa que sua massa também é irregular. Assim, a gravidade não é a mesma em todos os pontos da Terra. Existem até anomalias, como na Baía de Hudson, no Canadá. Lá, a gravidade é menor que em outras regiões ali perto, e os cientistas acreditam que é por causa das geleiras derretidas. Durante a última era do gelo, aquela região foi coberta por gelo, que agora já derreteu e sumiu. Mas o planeta não se recuperou totalmente daquele fardo gelado. A gravidade sobre qualquer região é proporcional à sua massa. A geleira deixou sua marca, empurrando parte da massa do planeta para o lado. Então essa é uma das razões que explicam por que a gravidade é mais fraca naquela região. O terremoto mais forte que nosso planeta já presenciou aconteceu no Chile, com magnitude 9,5. Se um terremoto alcançasse a magnitude 12, poderia partir nosso planeta ao meio. Vai com calma, natureza. Quando os tubarões precisam tomar um cafezinho, eles vão para a cafeteria também. Em 2002, pesquisadores encontraram uma região no Oceano Pacífico chamada White Shark Café, algo como cafeteria dos tubarões brancos, onde os tubarões brancos se reúnem durante o inverno. Eles simplesmente ficam ali de boas, contando piadas e rindo das histórias de quantos humanos já assustaram, e depois voltam para o litoral para nos aterrorizar mais um pouquinho quando o clima fica mais quente. Os polvos possuem 3 corações, 2 para bombear o sangue para as brânquias e o terceiro para bombear o líquido para os outros órgãos. O sangue deles é azul e eles têm 9 cérebros. Um é o central e os outros 8 são, isso mesmo, para controlar os 8 braços do bicho. As orcas estão entre as criaturas mais inteligentes do planeta. Elas escutam os chamados uma das outras a dezenas de quilômetros de distância e possuem chamados diferentes para cada indivíduo de seu grupo. Esses chamados funcionam como os nomes que nós, humanos, usamos. E por hoje é só, pessoal. Tchau! Tenho novidades para você! Os ratos têm cócegas! Bem, achei que fosse algo novo. De qualquer forma, eles têm o chamado centro do riso em seu mesencéfalo, que é ativado quando recebem cócegas de alguém ou quando se envolvem em alguma atividade divertida e lúdica. Os cientistas descobriram isso em 2017, depois de fazer cócegas na barriga dos roedores e ouvir suas risadas estridentes. Os beija-flores são os únicos pássaros que conhecemos que podem voar para trás. Eles fazem isso principalmente quando querem se afastar das flores. E aqui está um animal que não pode andar para trás, um canguru. Ele é capaz de pular e atravessar grandes distâncias, mas a estrutura de suas fortes patas traseiras e caudas grandes o impede de andar para trás. Narvais são aquelas criaturas estranhas que parecem uma espécie de unicórnios marinhos. O chifre em sua cabeça não é uma presa, e sim um dente gigante que se projeta para fora do lábio superior dos machos. Esse dente é provavelmente uma das ferramentas que desempenham um papel importante na atração de fêmeas. Os flamingos não são de fato cor-de-rosa. Eles nascem com a cor cinza.
mas durante toda a vida comem muitas algas e outros alimentos que contêm um pigmento vermelho alaranjado, conhecido como beta-caroteno. Esse pigmento é quebrado e acaba em sua pele e penas, o que os torna rosados. No entanto, eles precisam ingerir uma grande quantidade desses alimentos para se manterem assim. Se nós humanos quiséssemos mudar a tonalidade de nossa pele, não conseguiríamos comer tanta coisa rica em beta-caroteno em quantidade suficiente para realmente ficarmos cor-de-rosa ou, no nosso caso, talvez até laranja. As preguiças são realmente lentas. Todas as piadas e memes sobre elas são verdadeiras, mas também são nadadoras muito habilidosas e se movem na água cerca de 3 a 4 vezes mais rápido do que em terra. Elas conseguem nadar de peito, assim como as pessoas, e essa é uma habilidade importante, pois são animais tropicais que vivem principalmente em selvas, áreas frequentemente inundadas. Os tigres são os maiores membros da família dos felinos, sim, ainda maiores que os leões. E nenhum deles tem o mesmo conjunto de listras. Sua pelagem é, na verdade, uma camuflagem que é útil quando eles precisam encontrar um bom lugar onde suas presas não os vejam. É interessante notar que a pele também é listrada, não apenas a pelagem. As listras são tão únicas quanto as nossas impressões digitais. Embora ele pareça engraçado e inocente, você não gostaria de incomodar um ornitorrinco. Esse animal selvagem é uma das poucas espécies venenosas de mamíferos. Ele tem esporas nas pontas das patas traseiras que podem liberar veneno. Não é potente o suficiente para representar uma ameaça à vida, mas a picada ainda pode ser muito dolorosa e causar inchaço e outros problemas. Quando uma joaninha precisa se defender de possíveis predadores, ela começa a sangrar pelos joelhos. Não é sangue real que sai de suas articulações. É um determinado produto químico que tem um cheiro ruim e, portanto, repele os inimigos. Ela tem outro mecanismo que a ajuda a sobreviver no rigoroso reino animal, sua cor específica. Os predadores não gostam muito de combinações de cores vivas, como vermelho, laranja e preto, porque sabem que as criaturas com essa cor podem ter um gosto horrível. Os galos podem ficar extremamente barulhentos pela manhã, mas não ficam surdos porque nem mesmo ouvem o barulho do canto. O que os mantém seguros são os plugs especiais de proteção contra ruídos embutidos. As galinhas têm o mesmo sistema, que também reduz o risco de perda auditiva. Elas não apenas têm essa proteção, mas também podem regenerar as células ciliadas da cóclea em apenas alguns dias, se estas forem danificadas. Corujas não têm globos oculares, e sim algo mais parecido com tubos oculares, e não podem movê-los para frente e para trás como nós somos capazes de fazer com nossos globos oculares. Por isso, essas aves contam com pescoços incrivelmente flexíveis. Elas giram a cabeça por 270 graus. Para efeito de comparação, a dos seres humanos gira apenas 180. É por isso que as corujas contam com um sistema específico de vasos sanguíneos que fornece sangue fresco para o cérebro se a cabeça for virada muito rapidamente e interromper a circulação. Continue a nadar! Você deve se lembrar de como Dory cantou isso em Procurando Nemo. Ela não era um tubarão, mas essa é uma mensagem que alguns tubarões precisam levar ao pé da letra. Os da espécie mako, os grandes brancos, os tubarões-baleia e algumas outras espécies precisam continuar nadando, caso contrário deixarão de respirar. Nós usamos nossos pulmões para isso, e alguns tubarões utilizam um método chamado bombeamento bucal. Isso significa que nadam com a boca aberta. Dessa forma, permitem que a água flua pelas guelras e assim extraiam oxigênio. O animal mais perigoso do nosso planeta não é um urso, um tubarão ou um tigre dentuço. É algo bem menor. O mosquito. Além de ser extremamente irritante, ele também transmite doenças graves como a febre amarela, a malária e a dengue. Anualmente, centenas de milhares de pessoas não sobrevivem à batalha contra esses males. Os mosquitos também são mais numerosos do que qualquer outra criatura em todo o mundo, com exceção de cupins e formigas. Os ursos pardos são animais incrivelmente fortes, com uma mordida poderosa o suficiente para esmagar uma bola de boliche. É por isso que não é permitido vê-los em pistas de boliche. Apesar disso, eles são, em sua maioria, comedores moderados. São fortes o suficiente para fazer uma refeição com qualquer coisa que encontrarem, inclusive um bisão ou alce. Mas ainda gostam de mastigar frutas, nozes, bagas ou até mesmo um pequeno e infeliz rato que se perde e acaba na boca do predador. A taipã do interior é a cobra mais venenosa do planeta. Também a conhecemos como taipã ocidental. Ela vive na Austrália. Apenas uma mordida tem veneno suficiente para ser fatal para pelo menos 100 humanos adultos.
Isso também pode acontecer em apenas meia hora se você não tiver nada para tratar a picada imediatamente. Dizem que essas serpentes são, em sua maioria, tímidas e se preocupam com seus próprios assuntos, mas como outros animais, atacarão caso se sintam ameaçadas ou provocadas. Há uma espécie de tartaruga que consegue se manter viva por meses sob o gelo, respirando pelo traseiro. Quando fica mais frio, alguns animais não conseguem encontrar lugares seguros para ficar, então precisam sobreviver às condições rigorosas do inverno onde quer que estejam. E enquanto as abelhas se aconchegam em seus ninhos e os ursos dormem em cavernas, as tartarugas pintadas ficam em seus lagos que congelam. Como o gelo limita seu acesso ao ar, elas extraem o oxigênio diretamente da água e respiram pelo traseiro. Sim, isso seria muito útil. É bem sabido que os corvos são incrivelmente inteligentes. São excelentes para resolver problemas, mas parece que também contam com uma inteligência social impressionante. Eles estão muito em sintonia com seus sentimentos e as emoções de seus companheiros. Se um animal do grupo se sentir pessimista, é provável que os outros também se sintam. Um verdadeiro desmancha-prazeres. Quando eles veem um pássaro que não gosta de determinado alimento e expressam isso de forma muito vívida, também perdem o interesse na sua própria comida. O camarão-pistola é um dos mais barulhentos do mundo, embora seja minúsculo, com apenas cerca de 2 centímetros de comprimento. Quando sente a presença de alimento, ele abre sua grande garra, que pode chegar à metade do comprimento de seu corpo, e deixa entrar um pouco de água. Em seguida, fecha a garra com extrema rapidez, o que dispara um jato muito forte de bolhas. Elas podem atordoar ou até mesmo acabar com a presa que o camarão está tentando capturar. E, quando estouram, produzem um som de estalo mais alto do que se poderia esperar, a 210 decibéis. Os crocodilos são ainda mais assustadores do que pensávamos, pois muitos deles podem galopar como cavalos. Eles provavelmente herdaram essa habilidade de seus ancestrais antigos, que eram tão pequenos quanto os gatos, tinham pernas longas e podiam correr a uma velocidade de cerca de 18 km por hora. Os crocodilos menores provavelmente galopam quando algo está atrás deles, mas os jacarés e alligators obviamente não precisam usar essa habilidade. É mais provável que você galope para longe quando os vir. Você acabou de chegar ao seu restaurante favorito. O garçom vem até a sua mesa para pegar o pedido de bebidas. Seu desejo é de tomar refrigerante, então pede uma Coca-Cola. Ele se sente constrangido, mas diz: é um restaurante Pepsi. Você pode contar quantas vezes que isso já aconteceu, mesmo quando viaja para o exterior. É Coca-Cola ou Pepsi. Se gosta de ambos, acaba tendo que escolher um. Então, que tal chegarmos ao fundo dessa rivalidade? Um deles é objetivamente melhor do que o outro. A primeira categoria, variedade. Eu diria que ambas as empresas são muito boas nisso. Você pode facilmente escolher entre diet, sem açúcar e até sabor cereja, enquanto com a Pepsi dá até para pedir sabores mais exóticos, como limão siciliano, limão, caramelo e mesmo alguns picantes. A próxima categoria é o gosto. Como você provavelmente sabe, isso é algo muito pessoal. Não há resposta certa ou errada aqui, é claro. Mas todo mundo tem o seu favorito. A receita da Coca-Cola tem sido um segredo guardado a 7 chaves desde 1891, quando John Pemberton, o inventor da bebida, vendeu a receita. Depois ela foi modificada pelo comprador Asa Candler, e essa é realmente a que conhecemos e amamos hoje. Enquanto isso, o sabor doce da Pepsi foi inventado por Caleb Bradham. Algum tempo depois, Charles Guth comprou a empresa falida de Bradham. Esse cara também era dono de uma companhia de doces chamada Loft. Isso pode explicar porque a receita da Pepsi é mais doce do que a da Coca-Cola? O que suas papilas gustativas dizem? Coca-Cola ou Pepsi? Agora, você acabou de acordar, pediu pizza na noite anterior e está pronto para comer as sobras no café da manhã. Então abre a geladeira e... se depara com uma escolha difícil: pizza fria ou macarrão frio. Como e por que essas duas refeições são tão gostosas mesmo quando frias? Na verdade, é uma ciência por trás do gosto incrível delas. De acordo com especialistas em massas, o espaguete tem um gosto ainda melhor no dia seguinte por causa daquela coisinha chamada amido. Ele é encontrado principalmente em cereais e batatas. Simplificando, os ingredientes desses pratos têm mais tempo para se conhecer melhor enquanto passam a noite curtindo ali na sua geladeira. O amido absorve a gordura, o molho e o tempero durante a noite. Ele suga todo o sabor e o deixa mais intenso. Isso vale tanto para a pizza quanto para o macarrão. Acho que não é coincidência que as pessoas muitas vezes peçam porções maiores desses tipos de comida, apenas para apreciar as sobras na manhã seguinte. Não, nunca fazemos isso na minha casa. Ainda no assunto pizza,
Eu digo que vamos resolver o debate abacaxi na pizza de uma vez por todas. É verdade que esse é um assunto que divide opiniões. Um lado do argumento diz que frutas não pertencem às pizzas. Espere, o quê? Caso você não saiba, abacaxis são na verdade bagas, um grupo de bagas que se fundiu. Do outro lado, existem os amantes da pizza à Califórnia. Esses tentarão convencê-lo de como o abacaxi fica ótimo quando misturado ao molho de tomate. Supostamente acrescenta doçura e frescor para contrabalançar o tempero do molho de tomate. O que você tem a dizer sobre isso? Sim ou não? Ah, e você já experimentou o abacaxi em hambúrgueres? Sim, também há hambúrgueres com abacaxi. Alguns fãs dizem que essa fruta desempenha o mesmo papel que os picles. Ela fornece aquele sabor doce, salgado e picante de que sua experiência de hambúrguer precisa. Nenhum gêmeo é exatamente idêntico, exceto quando se trata de barras de Twix. Se você é alguém que escolhe lados, então acho que já escolheu o seu. Agora, me diga, o seu Twix preferido é o da esquerda ou da direita? Faz alguma diferença ou é tudo apenas um movimento de marketing genial? Se você comprou Twix nos últimos anos, provavelmente se deparou com 3 opções. Um pacote normal, um que diz conter 2 barras esquerdas e outro que contém 2 direitas. Como você deve saber, o Twix vem em pares. Mas em 2012, o fabricante do doce, a Mars, elevou isso para o próximo nível e começou a afirmar que as barras não eram gêmeas idênticas. Através de comerciais muito bem-humorados, a empresa dá ao consumidor uma ideia de que o processo de produção de cada uma é diferente. A história conta que os inventores do Twix, os irmãos Earl e Seamus, uma vez atingiram um ponto de ruptura, literalmente. Eles discordaram das técnicas de derramamento de chocolate e da consistência do caramelo. Então, cada irmão fundou a sua própria empresa. Por exemplo, na Twix da esquerda, o caramelo é colocado em cascata em cima da base de biscoito crocante e banhado em chocolate, enquanto na companhia da direita, o biscoito crocante e a base de caramelo cremoso estão enclausurados em chocolate. Se você me perguntar, pra mim parece um monte de sinônimos juntos. De qualquer forma, alguns fãs animados chegaram ao ponto de verificar se há alguma diferença real entre as barras da esquerda e da direita. Acontece que o Twix esquerdo era apenas um pouco mais crocante. E caso você esteja se perguntando como isso foi testado, digamos que envolveu um medidor de decibéis digital. As barras da esquerda têm uma média de 72,3 decibéis em crocância, enquanto as da direita têm média de 69,6 decibéis. Então, isso significa que um barulho mais alto tem um gosto melhor? Me diga você! Os fãs acreditam que pode ser devido à embalagem ou armazenamento de barras. Eles sugerem que é menos sobre esquerda versus direita e mais sobre colocação superior versus inferior. O Twix que acaba na parte inferior da embalagem durante o processo de produção pode ser menos crocante. Tenho certeza de que cada país provavelmente tem algum outro dilema, mas nos Estados Unidos, eu diria que o principal é o debate de manteiga de amendoim sobre ou sob a geleia. Se você já foi jovem, levante a mão se estiver nessa demografia, então deve ter a sua preferência. Quando um adulto estava empacotando sua lancheira, o que você gritava? Geleia primeiro ou manteiga de amendoim primeiro? As pessoas por lá têm opiniões fortes sobre como fazer o sanduíche de manteiga de amendoim e geleia perfeito. Algumas dizem que a manteiga estabelece a base perfeita para a geleia, enquanto outras garantem que a geleia vem em primeiro lugar, pois é mais fina e se espalha mais facilmente. A questão permanece: de que lado você está? Se tivesse que escolher, diria que prefere taco ou falafel? Você pode estar pensando, será que são mesmo comparáveis? E eu vou dizer, sim. Ambos são ótimos, mas servem a propósitos completamente diferentes. Algumas definições aqui. Taco, um prato mexicano feito de uma tortilha frita, dobrada e recheada com pimentão, alface e sua escolha de carne. Falafel, um prato do Oriente Médio que é basicamente de bolinhos fritos de grão de bico moído ou feijão fava temperados com perfeição, servidos dentro de um pão pita com molhos diferentes. Não tenho certeza se deixei a ideia bem clara, ou deixei. Se isso te deu água na boca ou te encorajou a correr para a rua para comprar um prato ou outro, então acho que consegui. Ah, e caso você não saiba qual escolher, opte por um taco de falafel. Ele existe, e acho que deve ser ótimo também. Você já parou no meio de um gole e se perguntou, o café é uma sopa? Aparentemente, algumas pessoas estão convencidas de que não é uma bebida, mas sim uma sopa. Agora, o que as faz pensar assim? De acordo com alguns fãs dessa teoria, o café é na verdade um caldo. Isso porque os grãos são finamente moídos e depois passados em água.
Este processo cria um líquido ralo, geralmente conhecido como caldo. Essa teoria tem seus negacionistas, é claro. Estes dizem que não se parece em nada com um caldo, como os caldos geralmente indicam que o líquido tem algum valor semelhante à refeição e vários fatores nutritivos. E o café o café é apenas café. Supostamente tem um gosto bom e dá energia. Mesmo que você peça as versões mais elaboradas, como baixo teor de gordura, sem espuma, latte duplo grande com leite semidesnatado, como eu faço. Ei, como não gostar disso? Conte pra gente nos comentários abaixo qual a sua escolha para cada uma dessas batalhas alimentares. Pobre Pete. Pete tem tanto medo de insetos que tudo que ele quer é encontrar um lugar na Terra onde possa estar a salvo deles. Após anos de pesquisa e viagem, ele finalmente encontra o lugar para ir, Antártida. Pete chega lá, confiante de que os insetos não sobreviveriam no frio. Mal sabia ele que os insetos estão em todos os continentes deste planeta. Bom, na verdade não. Ele estava certo sobre a Antártida. Não é o lar de muitos insetos. Na verdade, há apenas uma verdadeira espécie de inseto que chama este lugar de lar. É um mosquito sem asas chamado Bélgica antártica. Este mosquito é pequenino, de 20 a 60 milímetros de comprimento, mas ainda é o maior inseto terrestre da Antártida. Ok, então estabelecemos que literalmente não há lugar na Terra onde você consiga fugir de insetos. Bom, isso também não é verdade. No entanto, você pode precisar aprender a nadar, pois o único lugar que não tem insetos vivendo lá é a superfície da Terra coberta pelo oceano. Mas por que os insetos odeiam tanto esse ambiente? Ninguém conseguiu realmente chegar a uma explicação definitiva, mas alguns acreditam que é porque os oceanos não têm as plantas que os insetos usam como alimento e abrigo. Eles podem muito bem ser a maior rede de agentes secretos do planeta, já que os insetos têm ouvidos em todos os lugares. Na maioria das vezes, no entanto, esses ouvidos não estão na cabeça deles. Alguns têm ouvidos nas asas, outros nas pernas e até mesmo no abdômen e pescoço. Muitos desses insetos vivem vidas solitárias, mas há alguns deles que realmente têm famílias, como os besouros, por exemplo. Eles podem formar unidades familiares, nas quais ambos os pais trabalham para criar seus filhos. Eles também têm seu próprio vocabulário e falam uns com os outros rangendo. Se um inseto cair de uma certa altura, ele sofre algum dano? Bom, o assunto é um pouco mais complexo, mas vamos considerar as formigas, por exemplo. Elas não sofrem nenhum dano da queda, e isso porque são tão pequenas. Muitos outros insetos podem tecnicamente cair de uma altura de quilômetros e ainda ficar bem. A explicação tem muito a ver com a matemática e a física, que os próprios insetos não têm tempo para estudar. Mas, para simplificar, eles não são pesados o suficiente para impactar a superfície que atingem. À medida que caem, eles na verdade não ganham velocidade, eles desaceleram. A área de superfície relativamente grande de uma formiga, para esse peso minúsculo, cria muito atrito à medida que se move pelo ar, por isso ela acaba desacelerando à medida que chega ao final da queda. E por falar em formigas, eu já não estava fazendo isso? Existem cerca de 1 quadrilhão delas no planeta. Isso é cerca de 1,4 milhão de formigas para cada ser humano, calculada para uma população mundial de 7,3 bilhões de pessoas. Se colocarmos dessa maneira, o planeta é delas, certo? É difícil imaginar uma mosca das frutas com um capacete de astronauta, mas elas foram de fato os primeiros seres vivos a serem lançados ao espaço. Isso foi em 1947, quando elas se despediram da Terra em um foguete V2, atingindo uma altitude de cerca de 110 km em menos de 200 segundos. Elas então voltaram à Terra de paraquedas. Nem todos os insetos têm tanta sorte. Por exemplo, as lagartas têm um total de 12 olhos, mas são basicamente cegas. Seus olhinhos simples só conseguem distinguir entre claro e escuro, então elas não conseguem ver uma imagem clara do que está à sua frente. E não, óculos não vão ajudar, se é isso que você está pensando. Alguns insetos realmente trabalham muito em sua vida amorosa. Um bom exemplo são os plecópteros, que fazem flexões para atrair as fêmeas. Você sabia que as borboletas provam os arredores com os pés? Você ouviu bem, é isso mesmo. Elas têm sensores de sabor nos pés que as ajudam a encontrar comida. Então pousam em uma folha e a provam. Se descobrirem que a planta é algo que suas lagartas podem comer, colocarão seus ovos neste local. Mas como elas comem, já que não podem morder ou mastigar? Elas usam sua língua longa, que se parece mais com um tubo, chamado de probóscide. É basicamente um canudo que ajuda as borboletas a absorver líquidos, como o néctar, por exemplo.
Os ancestrais desta criatura astuta viveram neste planeta muito antes dos dinossauros. Registros fósseis mostram que gafanhotos antigos surgiram pela primeira vez há mais de 300 milhões de anos. Já ouviu falar de insetos que são fãs de rock? Bom, de certa forma, os cupins preferem esse som. Eles mastigam a madeira para descobrir que tipo de madeira que é e usam vibrações. Por quê? Porque isso os ajuda a encontrar a melhor fonte de alimento. Se tiver heavy metal ou rock tocando, eles podem mastigar a madeira mais rápido do que na velocidade normal. Será que eles mastigam lentamente com Brahms ou Bach? Ou simplesmente vão dormir? Este é um tipo de inseto que você certamente achará difícil de ver. Este mestre do disfarce parece uma folha. Ao longo de sua existência, eles conseguiram desenvolver esse tipo de camuflagem para dificultar que os predadores os localizem. Eles podem até balançar para a frente e para trás para copiar o movimento feito por folhas sopradas pelo vento. A natureza tem seus próprios meteorologistas, os poderosos grilos. Bom, eles funcionam mais como um termômetro, se preferir. Acontece que você pode calcular manualmente a temperatura externa contando os chilrear dos grilos que ouve em 1 minuto e depois dividindo-os por 4. Você deve então adicionar 40 a esse número que obtém, e aí está um número estimado de temperatura em Fahrenheit. Se quiser converter para centígrados é moleza, use os conhecimentos adquiridos na escola ou Google. Os grilos até têm sua própria música única, que eles usam para atrair parceiros e defender seu território. Sim, uma música que afasta e atrai ao mesmo tempo. Você deve considerar joaninhas se estiver interessado em serviços de jardinagem gratuitos. Isso porque elas se alimentam de outros insetos, alguns que podem realmente danificar suas plantas. Elas podem matar moscas das frutas e outros ácaros afastados. Uma joaninha pode acabar comendo mais de 5.000 insetos em sua vida, o que chega a cerca de 1 ano. Vamos ver uns dados incríveis sobre as abelhas. Suas asas podem bater 190 vezes por segundo. Vou fazer as contas para você. Isso é 11.400 vezes por minuto. Que treino, hein? Bom, elas precisam dessa força, já que uma única colônia de abelhas pode produzir cerca de 100 kg de mel a cada ano. É como uma fábrica da natureza. Outro aspecto fascinante da vida das abelhas é que a temperatura dentro de qualquer colmeia é sempre em torno de 34 graus Celsius, independentemente do clima externo. Isso porque elas são muito boas em isolar os arredores. Elas também têm estômagos diferentes para comer e armazenar mel. É o equivalente da abelha a não trabalhar enquanto está comendo. Ok, não pule da sua cadeira ainda, pois você pode acabar gostando de alguns desses fatos sobre aranhas. Elas ajudam muito a manter as nossas culturas livres de outros insetos. Se você pensar sobre isso, temos algo a agradecer a elas. A visão delas também é incrível. Elas podem ver espectros de luz que não podemos, como as luzes UVA e UVB. E falando de seus superpoderes, um fio de seda de aranha é 5 vezes mais forte do que um fio de aço, da mesma espessura, é claro. Alguns cientistas acreditam que se as aranhas fossem tão grandes quanto os humanos, eu realmente espero que não, sua teia poderia parar objetos tão grandes quanto aviões. E quanto à seda da aranha? Na verdade é um líquido, mas endurece quando exposto ao ar. Elas também são bastante sorrateiras e evoluíram para se parecerem mais com formigas. Por quê? Assim, podem evitar melhores outros predadores e caçar formigas. As aranhas não têm asas, com certeza, mas as que saltam podem pular até 50 vezes o seu próprio comprimento. Fora isso, ainda tenho calafrios quando penso em aranhas. E você? A torre do Empire State Building foi projetada para servir como estação de ancoragem para dirigíveis. Naquela época, as pessoas acreditavam que esses dirigíveis se tornariam o principal meio de transporte no futuro. O projeto incluía pranchas de desembarque, estâncias de check-in e alfândega e assim por diante. Depois, os engenheiros perceberam que o vento lá em cima era forte demais para seus planos e desistiram da ideia. Angel Falls, a maior cachoeira ininterrupta do planeta, tem mais de 2 vezes a altura do Empire State Building. Durante a estação seca, a água que cai às vezes evapora antes mesmo de atingir o solo. Um dos sons mais misteriosos já ouvidos na Terra foi o bloop. Ocorreu em 1997 e lembrava o barulho dos animais marinhos, mas o volume era muito alto para um som produzido por uma criatura viva. A Antártida pode parecer um campo gigante de gelo, mas na verdade
há um enorme continente embaixo. Isso significa que tem vulcões, montanhas e vales, como qualquer outro continente. Os cientistas descobriram recentemente que a massa de terra da Antártida tem o ponto mais baixo do planeta, bem como enormes cadeias de montanhas. Se algum dos numerosos vulcões entrasse em erupção, derreteria uma grande parte do gelo da superfície e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. O nível do mar subiria e inundaria áreas costeiras ao redor do mundo. As águas oceânicas também seriam desestabilizadas, colocando em risco a vida marinha. Ainda bem que todos esses vulcões estão adormecidos no momento. Um dia no Polo Sul dura 6 meses neste continente. O Polo Sul tem apenas um pôr do sol e um nascer do sol durante todo o ano. A Terra primitiva pode ter sido roxa, não verde. Existe uma teoria de que micróbios antigos usavam outras moléculas além da clorofila para absorver a luz solar. Essas moléculas provavelmente davam aos organismos vivos uma tonalidade violeta. Durante a Idade da Pedra, toda a população da Europa Central era de cerca de 1.500 pessoas, o que significa que todas caberiam em um navio de cruzeiro de médio porte nos dias de hoje. Os astrônomos descobriram que a Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares, e uma massa solar é a massa do nosso Sol. Uma pequena parte desse peso é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia, com 4 milhões de massas solares e 200 bilhões de estrelas. O resto é matéria escura, misteriosa e invisível. Se todas as camadas de gelo e geleiras do Ártico derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria até a altura de um prédio de 26 andares. Sob luz negra ou ultravioleta, as bananas maduras parecem azuis brilhantes. Isso acontece devido à clorofila que se decompõe quando a fruta está amadurecendo. O Oceano Pacífico encolhe a cada ano, devido aos movimentos das placas tectônicas, e o Oceano Atlântico fica maior, na mesma proporção. Atualmente, existem apenas 2 camadas de gelo no mundo após a última era glacial do planeta. A primeira é o manto de gelo da Groenlândia. A segunda, a camada de gelo da Antártida, é enorme, é do tamanho do México e dos Estados Unidos continentais juntos. Ondas de tsunami muitas vezes passam despercebidas. Elas não sobem mais do que vários centímetros acima da superfície até atingirem águas rasas. Quando o oceano é profundo, porém, elas podem viajar tão rápido quanto um avião comercial de longa distância. Os corais que vivem em águas rasas produzem sua própria proteção contra o sol. Sem ela, a luz solar prejudicaria as algas que vivem dentro deles. Para proteger essas algas, que são a principal fonte de alimento dos corais, eles fluorescem. Esse processo produz proteínas que atuam como protetor solar. Quase 90% de toda atividade vulcânica na Terra acontece nos oceanos. O Pacífico Sul tem a maior concentração de vulcões que as pessoas conhecem. Há um aglomerado de vulcões que tem 1.133 cones vulcânicos. Todos eles estão ativos e confinados em uma área do tamanho do estado de Nova York. O Zemshun Canyon, no meio do mar de Bering, é o maior desfiladeiro subaquático já descoberto. Há mais tesouros e artefatos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Em 1900, um dos furacões mais fortes surgiu perto da América Central e no Golfo do México. Em seguida, chegou à Flórida e ao Texas, e é considerado o furacão mais devastador da história dos Estados Unidos. Ele foi detectado pela primeira vez em 27 de agosto e durou muitos dias. Quando chegou à costa do Texas, a tempestade se transformou em um furacão de categoria 4. Os furacões são categorizados em velocidade e intensidade do vento usando algo chamado escala Saffir-Simpson. Existem 5 categorias diferentes, de 1 a 5, sendo 1 o mais fraco e 5 o mais forte. O povo de Galveston teve menos de 4 dias para se preparar para a tempestade que chegou até Oklahoma e Kansas. O furacão então seguiu para as grandes planícies e virou em direção aos Grandes Lagos, na Nova Inglaterra, e atingiu o sudeste do Canadá. A tempestade foi tão forte que mais de 3.600 casas foram danificadas, embora fossem resistentes o suficiente para resistir à tempestade. Considerando os números da população naquela época, atualmente equivaleria a centenas de milhares de casas destruídas, se não milhões. Lago Manchado. Dizem ser o local mais mágico do Canadá. No inverno e na primavera, este é apenas um lago normal, que se parece com qualquer outro, mas tente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente, uma paisagem pontilhada com manchas azuis, verdes e amarelas. Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas, e elas parecem mágicas.
Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que tinham propriedades curativas diferentes. E a explicação para as cores vibrantes é pura ciência. Cada uma tem uma alta concentração de diferentes minerais. Vivemos dentro do Sol. Sua atmosfera se estende muito além de sua superfície visível. E mesmo que a Terra esteja a 150 milhões de quilômetros de distância da estrela, ainda está ao alcance da atmosfera solar. Auroras acontecem quando partículas carregadas do Sol são capturadas pelo campo magnético da Terra e colidem com a atmosfera superior perto dos polos. A velocidade da rotação do nosso planeta está gradualmente diminuindo. Isso acontece a um ritmo sem pressa de 17 milissegundos por 100 anos. Por causa disso, nossos dias estão se tornando mais longos, e ainda assim, somente depois de 140 milhões de anos, o dia na Terra durará 25 horas. O continente mais meridional da Terra, a Antártida, é apenas o quinto maior, mas contém quase 70% da água doce do planeta e 90% do gelo do mundo. A Antártida também é considerada um deserto. Muitas rochas na Terra têm origem marciana. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares e descobriram que essas rochas chegaram do planeta vermelho. O maior castelo de areia do mundo está localizado na Dinamarca. Os 30 escultores de areia que o criaram usaram mais de 5.000 toneladas de areia. Para torná-lo mais durável, foram adicionados 10% de argila juntamente com uma camada de cola. Ele foi construído para resistir a invernos longos e tempestuosos. Alguns fótons que não são absorvidos são remitidos, e seu comprimento de onda determina a cor que vemos. Quando você expõe um material à luz solar ou fótons de energia mais alta, isso pode danificar seus cromóforos, razão pela qual eles não serão capazes de emitir fótons em determinados comprimentos de onda. Os materiais vermelhos desbotam mais a luz do Sol. Seus cromóforos emitem luz vermelha de uma forma que absorvem fótons do resto dos comprimentos de onda. De 60 a 100 toneladas de poeira espacial chegam à superfície do nosso planeta todos os dias. Essas minúsculas partículas cósmicas são liberadas principalmente por cometas, que geralmente são feitos de poeira e gelo. Quando o Sol transforma esse gelo em vapor, a poeira restante viaja para a Terra. Existem dois lados em cada história. Assim como em um disco de algodão, duas texturas diferentes, para ser mais preciso. Uma é suave e você deve usá-la para áreas mais sensíveis do seu rosto. Por exemplo, os olhos. O lado mais áspero pode ajudar você a remover a maquiagem e limpar o rosto em áreas menos sensíveis, como a testa. Se você gosta de plantas em casa, provavelmente notou que os vasos de flores têm buracos na parte inferior. Esses buracos são a razão pela qual seus amigos verdes vivem uma vida feliz. Eles são extremamente importantes para a drenagem da água. Graças a esses buracos, você evitará o acúmulo de água que pode ser prejudicial à planta. Além disso, graças a eles, as raízes podem crescer e se expandir além dos limites do vaso. Você já notou que os óculos de sol estilo aviador têm principalmente lentes verdes? Isso tem a ver com a origem deles. Eles surgiram pela primeira vez na década de 1930. Antes disso, os pilotos tinham óculos de proteção para proteger os olhos enquanto estavam no ar. Altas altitudes com sol brilhante e temperaturas abaixo de zero eram um verdadeiro teste para seus olhos. Os óculos os ajudavam com esses problemas, mas depois teve outro. Como a diferença de temperatura entre o ar externo e dentro dos óculos era grande, as lentes embaçavam e atrapalhavam a visão do piloto. Então, a empresa chamada Bausch & Lomb criou um novo formato de lentes, que era cercada por uma armação de metal leve. As lentes eram verdes escuras, porque essa tonalidade corta a luz azul, o que também é um problema para os pilotos quando eles estão voando acima da linha das nuvens. Além disso, lentes verdes reduzem o brilho e melhoram o contraste e a nitidez. Buracos na lateral dos seus tênis All-Star. São realmente necessários? Bom, eles permitem que o ar entre e resfrie seus pés. Você também pode usá-los para amarrar seus tênis de maneiras diferentes, criando um estilo só seu. Existem duas razões pelas quais as garrafas de plástico têm ranhuras. Primeiro, se você estiver bebendo água fria e estiver quente na rua, verá que há muita condensação na sua garrafa.
Ou talvez, se você estiver praticando algum esporte ou malhando, suas mãos estão suadas e se as garrafas tivessem uma superfície lisa, seria mais difícil segurá-las. Então, essas ranhuras existem para que você possa segurar a garrafa mais firmemente. A segunda razão é que com essas saliências, os fabricantes podem usar um plástico mais fino. Isso significa que eles precisam de menos material na produção geral. E esse plástico ainda é firme o suficiente para que a garrafa mantenha sua forma. Cabides de madeira não existem apenas por razões estéticas. Como são feitos de madeira de cedro, eles trazem um cheiro agradável para o seu armário. Além disso, repelem insetos. Eles também são bastante firmes, então são úteis para roupas pesadas, como jaquetas. E é difícil danificá-los, então tem uma vida útil mais longa. Você deve ter notado que há um quadrado colorido na parte inferior do tubo da pasta de dentes. Esses blocos vêm principalmente em azul, vermelho, verde e preto. Eles são um tipo de indicadores, pois ajudam as máquinas de fabricação na linha de montagem a reconhecer onde e quando cortar o tubo e selar a extremidade. Algumas botas têm alças na parte superior traseira. Parece uma declaração de moda, né? Ou talvez seja algo que os fabricantes adicionam por diversão, mas essas alças realmente têm seu propósito. Com elas, você pode puxar a bota para cima ao vesti-la. Além disso, você pode facilmente pendurá-la ou usar a alça para dar melhor suporte para os cadarços. Hora da confissão. Lembra daqueles acessórios que vieram com seu aspirador de pó? Você também os colocou em algum lugar e nunca mais os usou? Na verdade, eles são muito úteis quando você está limpando a casa, porque servem para áreas específicas que às vezes são difíceis de alcançar com um bocal padrão. Todos nós sabemos para que serve o descascador de vegetais, mas além de descascar cenouras ou batatas, você também pode usá-lo para cebolas. Pode ser mais rápido do que usar a faca. Além disso, economizará algumas lágrimas. Alguns moletons têm algo bem específico na área do pescoço. Uma inserção em forma de V que pode ser vista no meio do colarinho. A inserção com ranhuras, semelhante às ranhuras da bainha e das mangas, permite que a roupa seja vestida com mais facilidade, sem perder a forma. A inserção em V se estica para que uma pessoa usando o moletom possa passar a gola pela cabeça. Seu objetivo também é absorver o suor. Em suas primeiras versões, os moletons tinham isso na parte de trás e na da gola. Com o tempo, eles perderam de trás, e essa inserção em V se tornou algo decorativo desde que os fabricantes começaram a costurar um V no colarinho sem usar o material com ranhuras que costumava ser adicionado antes. Quadrados ou círculos coloridos que você vê nas embalagens de alimentos não são uma indicação de vitaminas, minerais ou certos sabores que os alimentos contêm. E não é um código secreto que os consumidores devam solucionar. Na verdade, é para engenheiros de impressão. São chamados de inserções de controle de processo, ou blocos de cores da impressora. Durante o processo de impressão da embalagem de alimentos, os fabricantes usam esses blocos coloridos para verificar se a tinta de impressão está correta. Eles comparam a cor dos blocos que imprimem para garantir que a marca para a qual imprimem tem uma qualidade consistente e reconhecível em todo o mundo. A maioria das impressoras usa apenas 4 cores: amarelo, magenta, ciano e preto. Algumas impressoras têm cores adicionais, como verde, laranja e violeta. É por isso que às vezes você vê vários círculos em determinados pacotes. Eles testam cada cor de tinta. Margens em cadernos. Elas não estão lá como algum tipo de guia para fazer anotações e escrever. Alguém criou a solução em potencial que deveria proteger o trabalho escrito de ratos. Eles costumavam ser residentes bastante comuns nas casas das pessoas. Eles são conhecidos por sua dieta, incluindo basicamente qualquer coisa, como papel, por exemplo. Então, as pessoas começaram a adicionar amplas margens como um aperitivo, que deveria manter os ratos satisfeitos. Dessa forma, eles não chegariam ao prato principal, as páginas escritas. Os ternos têm uma casa de botão perto do entalhe da lapela. Os fabricantes a fazem para que você não possa abri-la sem arruinar seu terno. E quando você a compara com a outra lapela, vê que uma é completamente lisa. Você não encontrará uma casa de botão sem botão apenas em um paletó de terno. Camisas de acampamento, alguns casacos e outras peças de roupas também as têm. E isso tem a ver com a história das lapelas. As primeiras surgiram no início do século XIX. Antes disso, os homens usavam principalmente jaquetas de fechamento frontal com colarinho alto. Eles abotoavam até o topo. Durante os dias quentes, eles relaxavam a postura, abaixavam a gola e deixavam o botão superior aberto. Era um alívio, além de suas voltas dobradas ficarem simétricas no peito. E hoje, reconhecemos isso como uma lapela.
As pessoas pararam de usar aquela casa de botão depois que criaram a lapela, a menos que fosse para algumas ocasiões formais, como por exemplo, quando você quer colocar uma flor lá. É por isso que os fabricantes de ternos a deixaram como um recurso de moda. Saquinhos de chá. É muito fácil adivinhar para que eles servem, mas eles podem ser úteis se você tiver pés mal cheirosos depois de um longo dia com os mesmos sapatos. Basta colocar saquinhos de chá, não utilizados, é claro, em seus sapatos durante a noite. Quando você acordar, os saquinhos de chá terão absorvido efetivamente todos os odores indesejados. Os prendedores de papel também podem ter um propósito útil além do principal. Você pode prender o seu dinheiro para mantê-lo unido. O mesmo vale para clipes de papel. Se a sua pulseira favorita quebrou e você está procurando uma maneira de segurá-la, um clipe de papel pode ajudar. Basta prender um em cada extremidade da pulseira, torcê-lo firmemente e sua pulseira está pronta. O maior castelo de areia do mundo fica na Dinamarca. Ele tem mais de 21 metros de altura. Os 30 escultores que o criaram usaram mais de 5.000 toneladas de areia. Para torná-lo mais durável, acrescentaram 10% de argila junto com uma camada de cola. Isso tudo para que ele permanecesse intacto mesmo em meio a ventanias fortes. Dá para passar uma noite dentro de uma batata gigante. Da próxima vez que quiser descansar de um jeito diferente, basta alugar uma cama dentro de uma batata com 8,5 metros de comprimento e 3,7 metros de largura. Sim, nesta estrutura aqui, ó, feita de concreto, aço e gesso, e que se parece com uma batata gigante. Adolescentes de outras décadas são diferentes dos que vemos hoje. À primeira vista, eles parecem bem mais velhos, não é mesmo? Mas é só porque tinham um estilo diferente. Eles cresceram, mas continuaram comprando roupas parecidas com as que acharam legal. Agora associamos esse mesmo estilo com gente que tem 50 ou 60 anos. Ou seja, quando vemos fotos dessas pessoas na época em que eram jovens, dá a impressão de que pareciam ser mais velhas. Na verdade, eram iguais aos adolescentes de hoje. A mesma coisa acontecerá com os jovens de hoje. Eles continuarão comprando roupas que acham legais, mesmo quando envelhecerem. É por isso que as gerações futuras vão associar o estilo de roupas deles com o de pessoas velhas. Onça pintada, jacaré-açu, bicho preguiça, tatu canastra. Há inúmeros animais diferentes vivendo na floresta amazônica. Mas o que é aquilo ali? Volte o vídeo um pouco. Sim, bem no meio da floresta, você vai encontrar a baleia jubarte. Já é raro vê-la no meio do oceano. Agora imagine na floresta amazônica. Foi exatamente isso que aconteceu em 2019, quando moradores locais viram uma baleia jubarte já sem vida. O animal provavelmente desagou no rio daquela região e acabou parando em terra quando a maré recuou. Os elefantes possuem orelhas gigantes e normalmente as sacodem para levar o barulho para frente e para trás. Mas às vezes há vocalizações distantes e barulhos que conseguem ouvir com os pés. Quando eles detectam alguma coisa que está longe, congelam e inclinam o corpo para frente. Então, transferem o peso para as patas dianteiras e podem até tirar um pé dianteiro do chão. As pessoas costumam pensar que a torta de maçã foi criada nos Estados Unidos, mas não foi. As maçãs são nativas da Ásia e a primeira receita registrada de torta com essa fruta surgiu na Inglaterra. Quando um material desbota sob o sol, para onde você acha que a cor vai? Os materiais ganham cor de regiões de moléculas chamadas cromóforos, que absorvem os fótons em determinados comprimentos de onda. O fóton é a unidade básica da luz. Alguns fótons que não são absorvidos são reemitidos, e os comprimentos de onda deles é que determinam a cor que vemos. Quando um material é exposto à luz, ou a fótons de maior energia, isso pode danificar seus cromóforos. Então, é por isso que não conseguirão emitir fótons em determinados comprimentos de onda. Materiais vermelhos são os que mais desbotam na luz solar. Seus cromóforos emitem luz vermelha de forma que limpam os fótons do resto dos comprimentos de onda. Você está cozinhando, cortando legumes e... Ah, não. Lá vem as lágrimas. Nós choramos quando cortamos cebola porque, ao quebrar a pele dela, enzimas e ácido sulfúrico são liberados. Quando eles se juntam, produzem um gás que se espalha no ar e irrita os olhos. Isso faz com que as glândulas lacrimais comecem a produzir lágrimas para lavar esse ácido irritante. Seu cérebro não consegue fazer duas coisas que exijam um alto nível de função cerebral ao mesmo tempo. Sim,
Essa conversa de multitarefas é pura balela. Não podemos considerar funções de baixo nível, como bombear o sangue e respirar, como multitarefas. Só aquelas atividades nas quais é preciso se concentrar para fazê-las. Então, o que você considera multitarefas é nada mais, nada menos que mudar de uma tarefa para outra com mais rapidez. Tente mexer seus pés e mãos para direções contrárias. Sente-se em uma cadeira e gire sua perna esquerda em sentido horário. Desenhe um 8 com a mão esquerda ao mesmo tempo. Ou faça o mesmo com a mão e pé direitos. Parece que sua perna mudou de direção, né? Isso é o que acontece com quase todo mundo. Se você girar sua perna para o sentido anti-horário, o mesmo acontecerá. Quando você passa por uma rotatória em alta velocidade, sente uma força estranha, que parece o estar puxando para fora do asfalto. Nosso planeta é como uma rotatória gigante que fica girando no espaço a aproximadamente 1.600 km por hora. Mas não sentimos essa força giratória, pois há outra agindo sobre nós. A gravidade. Ela nos prende com firmeza ao chão, cerca de 1000 vezes mais forte que o giro do nosso planeta e sua tentativa de nos jogar para longe no espaço. A pasta de dente contém adoçantes, pois possui detergentes que criam a espuma quando você escova os dentes, e ela precisa de alguma coisa para mascarar o gosto horrível de sabão. Claro, não tem açúcar, mas há outros adoçantes que fazem um bom trabalho cobrindo os detergentes. Essas substâncias químicas dos adoçantes atraem a água e mantêm as moléculas presas no creme dental, para que ele não resseque. Você já percebeu que sente menos fome quando está fazendo calor lá fora? Todos os processos metabólicos que estão acontecendo no nosso corpo, incluindo a digestão, produzem calor. Para cada 1000 calorias ingeridas, seu corpo converte só 250 em energia, que é realmente útil. O resto vira calor residual. Quando está quente lá fora, seu corpo trabalha bastante para manter você protegido do superaquecimento. Então, ele não precisa do calor a mais que vai gerar ao digerir uma refeição gigante. É por isso que ele meio que contém seu apetite por um tempo e capta mais energia das reservas de gordura que já armazenou antes. Às vezes, os sonhos podem parecer mais vívidos quando você não está dormindo em sua própria cama. Ao passar a noite em um hotel ou em algum outro lugar com o qual não está familiarizado, sente o que os cientistas chamam de efeito primeira noite. Em um dos estudos, eles descobriram que o lado esquerdo do nosso cérebro possui um sono mais leve que o direito na primeira noite em um ambiente desconhecido. Isso provavelmente acontece por causa de um mecanismo evolucionário que nos mantém alerta para possíveis predadores e perigos. Não deve haver nenhum monstro debaixo da cama em seu quarto de hotel. Mas você não teria essa certeza se tivesse vivido milhares de anos atrás. E também pode acordar mais vezes durante a primeira noite em um ambiente novo. Quando acorda muito, se lembra melhor do que sonhou. Então é por isso que os sonhos parecem ser mais vívidos nessas situações. Você está no trabalho, acabou de almoçar e agora está se preparando para finalizar a última tarefa do dia, mas não consegue. Seu corpo fica tão mole que tudo o que quer é se deitar e tirar uma soneca para voltar a se sentir vivo. A culpa pode ser do monte de carboidratos que comeu no almoço, por não ter dormido bem na noite anterior ou por não estar tomando água suficiente. E há outro motivo. Existe uma pequena região do cérebro que controla o relógio biológico, chamado de ritmo circadiano. Essa parte envia sinais para o corpo para liberar melatonina, um hormônio que estimula o sono. Assim, ele faz sentir sono e abaixa a temperatura corporal também. Você passa por uma mini versão desse processo entre as 2 e as 4 da tarde. Ainda não sabemos por quê, mas alguns pesquisadores acham que pode ser porque nosso ritmo circadiano tem tanto o ciclo primário de 24 horas quanto o de 12. Você já teve a impressão de que suas melhores ideias surgem quando está tentando pegar no sono? A transição entre o momento em que está acordado para o momento em que dorme é chamado de estado hipnagógico. Cientistas acreditam que ele pode estar relacionado com a criatividade. Mary Shelley diz que a ideia para seu famoso livro Frankenstein surgiu durante esse período de sono-vigília. O artista Salvador Dalí chamou essa fase de cochilar com uma chave. Nesse estágio, sua mente fica livre para vagar e não há celular, outras pessoas ou qualquer outra coisa para interrompê-la. É por isso que ela tem mais espaço para ideias espontâneas e pensamentos criativos.
Se você dormir logo após entrar nesse estágio, provavelmente se esquecerá de grande parte de suas ideias inspiradoras. Então, tenha sempre um pedaço de papel e uma caneta perto da cama, só por precaução. 36,7 graus Celsius é uma temperatura cuja sensação é quente, embora a do corpo humano seja essa. Bem, na verdade, essa é a temperatura média do nosso núcleo. A da nossa pele é de cerca de 34 graus, mas os dedos e o rosto podem ser muito mais frios. Os receptores que temos na pele reagem a diferenças e mudanças de temperatura. Quando você encosta a mão na barriga, ela vai registrar calor, mas para a barriga será frio, embora as duas tenham temperatura de pele. Do mesmo modo, se você colocar o dedo na boca, lá dentro parecerá ser muito mais quente para o dedo do que para a língua. O futuro reserva carros autônomos e táxis voadores. No entanto, no passado, transportamos um gato por um tubo de sucção subterrâneo e ele sobreviveu. Veja como isso tudo está conectado. E por que nós, humanos, não viajamos em tubos? Então, essa empresa americana chamada Hyperloop prometeu durante anos que ajudaria a transportar as pessoas incrivelmente rápido por meio de um sistema a vácuo. Seus planos ambiciosos incluíam trens rápidos, capazes de viajar a velocidades de 1.126 km por hora. Em comparação, os trens de passageiros que temos disponíveis atualmente podem viajar em média a apenas 80 a 160 km por hora. Mas, para surpresa de todos, a empresa fechou as portas no ano passado. Embora tenham feito protótipos no deserto de Nevada, o projeto teve muitos problemas. Era necessário construir tubos enormes que ficariam espalhados por toda parte, mesmo em cidades. E os trens não conseguiam fazer curvas muito bem, então os tubos tinham de ser retos. Em 2020, a empresa fez um teste com 2 pessoas, a 172 km por hora. Foi a primeira viagem bem-sucedida usando essa tecnologia. Apesar desse sucesso inicial, a empresa logo anunciou que se concentraria em mover objetos em vez de pessoas. Isso significa que nunca poderemos usar esse tipo de transporte para pessoas? Vamos dar uma olhada no histórico. O transporte por tubo pneumático depende da pressão do ar para empurrar objetos através de tubos. Antigamente, ele era usado para enviar mensagens e mover pequenos objetos em grandes edifícios. Até hoje, locais como hospitais, bancos e lojas ainda o utilizam para enviar rapidamente itens como remédios e dinheiro. Funciona da seguinte forma: digamos que você administre uma loja com caixas registradoras. Em vez de correr o risco de ser roubado levando o dinheiro para um cofre, você pode enviá-lo por meio de tubos. Cada caixa registradora se conecta a um tubo que leva a um cofre ou ao escritório do caixa. Todos os objetos seriam transportados por meio de recipientes que se encaixariam confortavelmente no mecanismo e seriam sugados por um vácuo criado por um compressor. Esses recipientes geralmente são caixas cilíndricas robustas feitas de plástico resistente, que transportam itens que pesam até cerca de 2 kg e viajam a velocidades de até 35 km por hora. Há limitações a serem consideradas. A instalação de sistemas de tubos pneumáticos em edifícios existentes pode ser desafiadora, pois normalmente exige um planejamento cuidadoso durante a fase inicial do projeto. Há também o risco de itens valiosos ficarem presos ou serem danificados durante o transporte. Não é possível movimentar objetos com mais de 2 kg e, portanto, não elimina a necessidade de trabalho manual. Por mais de meio século, até 1953, os Correios da cidade de Nova York usaram um sistema semelhante para transportar suas correspondências. Ele era baseado em tubos que corriam no subsolo, até 1,80 m abaixo das ruas da cidade. Por ter velocidades revolucionárias na época, as pessoas que operavam esse sistema foram apelidadas de Rocketeers, ou fogueteiros em tradução livre. Em seu momento de maior movimento, esse sistema de tubos lidava com quase 100 mil cartas todos os dias, o que representava 1/3 de toda a correspondência da cidade. A primeira coisa que eles enviaram por esses tubos foi um livro embrulhado em uma bandeira, juntamente com cópias de documentos importantes do país. Há rumores de que outros objetos engraçados foram enviados por meio desse sistema, incluindo um pêssego falso, que era uma piada, ou um sanduíche. Uma vez até um gato foi enviado pelos tubos. É difícil imaginar como o gato conseguiu passar pelo sistema em uma velocidade tão alta, mas ele conseguiu. No entanto, as autoridades locais logo tiveram que abandonar esse projeto devido aos seus custos. A população de Nova York também cresceu e o número de cartas se tornou excessivo para esses pequenos tubos.
A ideia de Hyperloop era transportar pessoas usando os mesmos princípios. Por mais legal que pareça, essa ideia não é nova. Imagens com conceitos semelhantes datam do século XIX. Alguns dizem que a ideia não foi devidamente estudada no século XX porque as grandes empresas estavam mais interessadas em vender carros. Mas mesmo com a tecnologia moderna, um trem de tubo pneumático é difícil de construir, principalmente porque envolve várias áreas de engenharia e custa caro. Obter licenças também seria difícil. Outro problema é que o ar comprimido que está sendo empurrado por uma pequena área se traduz em muito calor. Portanto, sistemas de resfriamento precisam ser incluídos nesses planejamentos. Uma possível solução seria colocar um tanque de água em cada trem para capturar o calor e transformá-lo em vapor na próxima parada. Mesmo que a ciência faça sentido no papel, na realidade não há muito espaço no pequeno trem para uma boa troca de calor. Isso significa mais água, o que significa mais peso, o que, por sua vez, significa menos velocidade. No entanto, uma empresa asiática afirma ter criado o trem pneumático mais rápido no início deste ano. Em teoria, esse dispositivo poderia transportar alguém de Nova York a Los Angeles em menos de 1 hora, ou de Londres a Paris em apenas 15 minutos. Para aprovar seus esforços, eles montaram uma pista de testes com 1,6 km de comprimento, onde o protótipo do trem atingiu 623 km por hora. A empresa considera esse teste um sucesso, afirmando que ele comprovou a interação perfeita entre o tubo de ensaio, o veículo e a pista. Enquanto desenvolviam o projeto, eles descobriram seus próprios problemas. Uma queda de energia, um vazamento, um incêndio ou até mesmo um simples erro humano poderia levar a um acidente desastroso. Além disso, a alta velocidade e a rápida aceleração do trem poderiam causar desconforto nos passageiros. Além dos trens Hyperloop, como será o futuro dos deslocamentos? Melhores maneiras de se deslocar de um lugar para outro poderiam facilitar nossas vidas, reduzindo o tempo, as despesas e os acidentes. Uma ideia poderia ser a de trens rápidos que flutuam. Esses veículos velozes podem usar ímãs fortes para pairar sobre os trilhos, permitindo que andem rapidamente e ao mesmo tempo façam menos barulho e tremam menos do que os trens comuns. Também é menos provável que eles fiquem presos, pois não tem tanto com os trilhos. Esses trens também não precisam de combustível, portanto são melhores em termos de recursos. Em vez de motores, eles usam campos magnéticos criados por bobinas especiais nas paredes e nos trilhos para empurrá-los para frente. No momento, 6 linhas assim estão em funcionamento na Ásia, mas em breve elas também poderão aparecer nos Estados Unidos. A primeira está planejada para conectar Washington DC e Baltimore, e posteriormente poderá se estender até Nova York. Cerca de 20 empresas também estão explorando a ideia de táxis voadores. Eles poderiam transportar pessoas nas cidades com a ajuda de pequenos aviões. A ideia é oferecer viagens seguras a um preço justo, como uma viagem de $70 de Manhattan ao aeroporto Kennedy, sem incomodar as pessoas que estão no solo. Os desafios aqui incluem a redução das despesas de voo, o aumento do ruído urbano e a elaboração de regras sobre voos em cidades movimentadas. Embora algumas pessoas ainda estejam nervosas com a ideia, parece que os carros sem motorista estão a caminho de se tornar realidade. Muitas empresas automobilísticas estão testando seus protótipos, embora ainda haja dúvidas sobre o grau de segurança deles. Também não sabemos ainda se as mesmas regras usadas para motoristas humanos devem ser aplicadas a eles. Muitos acidentes acontecem porque os motoristas não estão prestando atenção, mas os robôs não se distraem. Supõe-se que os carros sem motorista corram menos riscos e andem mais devagar para manter a segurança de todos. O lado negativo é que eles são caros, com preços previstos para mais de $100 mil cada um. Projetos que incluem drones de entrega também já foram implementados. Por exemplo, um drone da UPS levou medicamentos para as casas das pessoas nos Estados Unidos depois de obter a aprovação da Administração Federal de Aviação. Esse foi um grande passo para os drones, embora ainda haja regras a serem resolvidas antes que eles possam ser usados em uma escala maior. Os drones precisam provar que são seguros antes de poderem voar livremente sobre as cabeças das pessoas. Portanto, por enquanto, a UPS só está usando essa tecnologia em áreas rurais e ao redor de hospitais. Para solucionar os engarrafamentos, talvez seja necessário construir estradas subterrâneas e dirigir nossos carros por túneis. Isso poderia funcionar melhor do que carros voadores, porque o processo não é afetado pelo clima. Um plano é baixar os carros com um grande elevador e permitir que eles circulem em uma plataforma metálica rápida. As vantagens podem incluir velocidades mais rápidas, uma vez que há menos riscos de acidentes, como animais selvagens atravessando a estrada.
Também pode ser menos dispendioso, pois é menos provável que as pessoas fiquem presas no trânsito. Sem contar que nossas cidades podem acabar ficando mais bonitas e menos barulhentas. Nosso tempo estimado de voo hoje será de 3 dias. Os futuros passageiros da aeronave mais longa do mundo, o Airlander 10, não chegarão rapidamente a seus destinos, mas certamente o farão com estilo. Apelidado de iate voador, esse dirigível terá suítes de luxo, um bar de altitude a bordo e piso de vidro com vista de horizonte a horizonte. O Airlander 10 nem mesmo precisará de um aeroporto. Ele pode decolar e aterrissar de qualquer superfície plana, seja terra, areia, água ou gelo, usando patins pneumáticos. Ele também será amigável ao meio ambiente, com menos emissões, e deve se tornar a forma mais segura de viagem aérea. Essa maravilha da engenharia de 91 metros de comprimento é parte dirigível, parte helicóptero e parte avião. Outras aeronaves usam um dos vários métodos para manter o voo: flutuabilidade, impulso vertical ou sustentação. Dirigíveis, helicópteros e aviões dependem principalmente da flutuabilidade, do impulso vertical e da sustentação, respectivamente. Mas nosso avião-balão incorpora todos esses 3 princípios. Primeiro vem a flutuabilidade. O Airlander usa uma quantidade enorme de hélio, um material menos denso que o ar. Ele ajuda aeronaves como dirigíveis e zeppelins a decolar, da mesma forma que um balão cheio de hélio sobe. E como o hélio é flutuante por si só, nosso herói pode flutuar sem esforço. O Airlander armazena seu hélio em vários compartimentos para maior segurança e também tem 4 motores de 325 cavalos de potência e requer muito menos energia em comparação com aeronaves convencionais como o Boeing 787, o que o torna mais eficiente em termos de energia. Mas essa aeronave flutuante tem uma carga útil limitada, de até 10 toneladas. Seus construtores poderiam simplesmente aumentar o casco para colocar mais hélio nele, mas nosso avião já é o mais volumoso do mundo, então isso seria demais. Para ajudar com isso, o Airlander 10 é equipado com 2 propulsores verticais, como os dos helicópteros. Eles direcionam o ar para baixo, elevando a aeronave. Além disso, há a sustentação, que desempenha um papel fundamental na aerodinâmica do voo. Para obter a elevação, é necessário que o ar passe por cima e ao redor da asa, criando uma força. Embora o Airlander possa não ter motores monstruosos como os de um grande avião a jato, seu enorme casco oferece muito espaço para o ar fazer seu trabalho e ajudá-lo a decolar. Essa aeronave híbrida exclusiva já realizou várias viagens de teste bem-sucedidas, portanto você pode considerá-la uma coisa real. Ela será como um Transformer personalizável, boa para viagens de passageiros, transporte de carga, operações de voo prolongadas ou objetivos científicos. Algumas de suas configurações serão capazes de permanecer em voo por até 5 dias sem parar. Isso poderia ser realmente útil para missões de pesquisa. Além disso, os projetistas planejam construir um Airlander ainda maior, com capacidade para 50 toneladas de carga útil. Nos primórdios da aviação, não havia simulações computadorizadas para testar o projeto, por isso foram construídos alguns modelos de aviões bem malucos. O designer italiano Gianni Caproni queria criar uma aeronave para transportar 100 passageiros através do Atlântico com conforto e estilo. Sua criação, o K-60, tinha 9 asas dispostas em 3 conjuntos de 3. Tinha 8 motores, todos operados por mecânicos durante o voo. Havia janelas panorâmicas em ambos os lados da longa cabine para que os passageiros sentados em 2 fileiras largas pudessem apreciar a vista do mundo lá embaixo. Ele tinha um nariz arredondado, uma cabine de comando integral e um casco de hidroavião aerodinâmico. Quando o avião ficou pronto, o piloto estava fazendo testes no Lago Maggiore para equilibrar o hidroavião. Aí provavelmente havia um barco em seu caminho, ou o piloto foi rápido demais e o avião decolou quando não deveria. Ele se quebrou. Quando o Caproni chegou ao lago, o piloto já havia sido resgatado, mas tentar retirar os destroços só piorou as coisas. Assim, o avião nunca chegou a cruzar o Atlântico. Os engenheiros franceses foram ainda mais longe e projetaram um avião com um corpo inspirado em pássaros e o batizaram de canard, ou pato em francês. Ele tinha um motor a vapor para acionar uma única hélice de trator na parte dianteira de seu corpo roliço. O piloto e o trem de pouso eram presos por cabos e uma estrutura sob o corpo. Essa aeronave de aparência estranha tinha um nome oficial, Vought V-173, mas todos se lembravam dela como panqueca voadora, devido ao seu formato de pires. Esse projeto deveria possibilitar o pouso e a decolagem em áreas apertadas, onde os aviões comuns não cabiam.
O protótipo foi um sucesso com baixas velocidades de decolagem e pouso, e o design em forma de disco ajudou a gerar sustentação. Os engenheiros receberam financiamento para uma versão aprimorada, mas ela veio com falhas. Quando elas foram corrigidas, não havia mais necessidade desse avião peculiar. O engenheiro aeronáutico alemão Alexander Lippisch criou o Aerodyne. Ele se parecia com a parte traseira de um avião depois de cortado ao meio, mas podia voar por conta própria. Era considerado uma aeronave de decolagem e aterrissagem vertical, do mesmo grupo dos helicópteros. Ele combinava sustentação e empuxo usando uma única unidade e um canal de fluxo, como um ventilador com dutos. Os flaps na extremidade do ventilador desviavam o ar que saía. O primeiro voo do Dornier Aerodyne decolou em 1972. Embora tenha sido um sucesso, as autoridades perderam o interesse no projeto e o arquivaram. O Pregnant Guppy, também conhecido como Frankenplane por ter sido feito de partes de outros aviões, ajudou a NASA em seu caminho para a Lua. Na década de 1960, eles tinham problemas para transportar foguetes da costa oeste para o Cabo Canaveral, na Flórida. Levá-los por água através do Canal do Panamá levava de 2 a 3 semanas, e as peças frágeis chegavam amassadas e corroídas. Foi então que John Conroy encontrou uma solução. Seu amigo tinha Boeings que ele havia comprado, mas que não tinha encontrado uso para eles. Conroy decidiu modificar os aviões acrescentando um compartimento de carga maior na parte superior da fuselagem. Ele não recebeu financiamento da NASA para sua ideia, mas nunca desistiu e hipotecou sua própria casa, vendeu seu carro e investiu todas as suas economias em seu projeto para provar que daria certo. Ele pegou emprestado combustível para levar o protótipo até o Alabama. O avião voou perfeitamente e impressionou a todos. O Super Guppy, como começaram a chamá-lo, estava transportando com sucesso estágios de foguetes para o programa Gemini da NASA. Conroy construiu um total de 25 modificações em sua aeronave para acomodar equipamentos ainda maiores e mais pesados. O Edley Optica EA-7 pode parecer uma aeronave libélula futurista e deslocada, mas foi projetado em meados dos anos 70 para missões de vigilância ou de observação em baixa velocidade. Ele possui uma cabine de comando semelhante à de um helicóptero, montada à frente de um motor com ventilador de duto e um impressionante campo de visão de 270 graus. Seu grande ventilador com dutos funcionava silenciosamente dentro e fora da cabine de comando. No século XXI, ele ganhou um interesse renovado para missões de patrulha de fronteira, gerenciamento de vida selvagem e detecção de incêndios. Porém, devido à falta de financiamento, há apenas 5 das 22 aeronaves construídas em condições de voar em todo o mundo. Você já viu um avião com 2 fuselagens de tamanhos diferentes? O Boomerang modelo 202 da Rutan se destaca como uma aeronave multimotor construída dessa forma para minimizar os riscos de falha do motor. Ao contrário dos aviões convencionais, mesmo que um de seus motores apresente defeito, o Boomerang permanece facilmente controlável graças ao seu design inovador, que gerencia com eficácia o empuxo assimétrico. Esse design torna o Boomerang mais rápido e mais eficiente. Esse avião nunca foi projetado para uso comercial, mas como um avião particular para até 5 pessoas. Só de olhar para ele dá para perceber que esse Short Sky Van foi construído para fins práticos, sem se preocupar muito com a estética. E foi assim que essa aeronave de uso geral recebeu apelidos como Caixa de Sapatos Voadora e O Galpão. Apesar de toda a zombaria, o Skyvan tem servido bem ao longo dos anos. Ele existe desde seu primeiro voo na década de 1960 e ainda hoje transporta cargas e passageiros. Ele pode acomodar 19 pessoas e tem uma porta traseira grande, semelhante a uma van, para carregar e descarregar cargas. É por isso que ele é perfeito para voos de curta distância, atividades como paraquedismo e muito mais. Até mesmo as pessoas mais inteligentes cometem erros vitais de segurança doméstica, tipo usar fechaduras de combinação. Isso significa que idiotas como eu estão em sérios apuros. De qualquer forma, não há como negar que as fechaduras de combinação são convenientes. Você não precisa se preocupar em perder a chave ou algo assim, mas um dos maiores problemas é que elas podem ser decodificadas por tentativa e erro. E você não precisa ser o Danny Ocean para fazer isso. Tente várias vezes e conseguirá abrir uma. Então, conveniência? Isso tem um custo para a segurança. Tudo isso se deve à mecânica de funcionamento dessas fechaduras. Dentro delas há vários discos giratórios. Cada um está alinhado com um número no mostrador. Quando você digita a combinação correta, esses componentes internos se alinham perfeitamente, criando um caminho claro que permite a abertura.
Essa simplicidade, no entanto, também é o calcanhar de Aquiles. A dependência de um código numérico fixo significa que qualquer pessoa com tempo e paciência pode tentar uma abordagem de força bruta, tentando metodicamente diferentes combinações até encontrar a correta. É por isso que as fechaduras de combinação oferecem um desafio mais previsível e, portanto, explorável para possíveis invasores. Além disso, há outras limitações práticas. Algumas fechaduras de combinação podem não ser tão resistentes a condições climáticas extremas como chuva, neve ou temperaturas congelantes, o que pode afetar o desempenho e a confiabilidade. Além disso, digitar uma combinação pode ser mais lento do que usar uma chave, o que se torna inconveniente ou problemático em emergências ou situações em que o acesso rápido é necessário. Com isso, não estou de forma alguma sugerindo que você possa confiar em outros tipos de fechaduras. Todas têm suas próprias fraquezas. Vejamos a seguir as fechaduras com chave. À primeira vista, com seus desenhos exclusivos e mecanismos internos complexos, elas parecem oferecer um grau mais alto de segurança. É claro que o design complexo, com pinos que devem se alinhar perfeitamente com os cortes da chave, parece oferecer uma proteção robusta contra intrusos. Mas a verdade é que esse tipo pode ser vulnerável a vários métodos de desvio, inclusive o arrombamento, uma habilidade que determinados intrusos podem dominar facilmente. Além disso, abre espaço para erros dentro de um erro, o que é uma falha de segurança. A prática comum de esconder chaves sobressalentes pela casa, como embaixo do capacho ou de pedras, enfraquece significativamente a segurança. Há também o risco de cópias sem o conhecimento do proprietário. E mesmo que você tenha o cuidado de não deixar a chave em nenhum lugar nem dá-la a ninguém, há ainda a possibilidade de um intruso tentar o arrombamento. Se ele tiver músculos fortes e souber que você não estará em casa por algum tempo, então diga adeus aos seus pertences valiosos. E quanto às fechaduras de cofre com chave? Você sabe, aquelas que as pessoas usam para alugar apartamentos? Esses dispositivos geralmente são montados em uma parede ou em outra superfície segura e só podem ser acessados mediante a inserção de um código correto. Eles oferecem um local seguro para armazenar as chaves, eliminando o arriscado jogo de esconde-esconde com as sobressalentes sob vasos de flores. Parece um plano sólido, certo? Bem, antes de dar um suspiro de alívio, é importante lembrar nosso mantra. Nenhuma fechadura é impenetrável. Esta é a palavra que estou tentando dizer. De qualquer forma, os cofres com fechadura de chave não são apenas suscetíveis a ataques de força bruta, mas sim ao mesmo risco dos modelos de combinação. Além disso, a própria visibilidade de um cofre pode, às vezes, ser um sinal para os ladrões de que você está preocupado com a segurança, o que pode tornar sua casa um alvo mais tentador. É um pouco mais paradoxal, não é? Mas a pior parte é que até mesmo um pedaço de papel pode ser suficiente para abri-los. Os cofres com chave geralmente consistem em várias rodas giratórias dentro da fechadura. Cada roda tem um pequeno entalhe, conhecido como porta. Quando você digita a combinação, na verdade está girando essas rodas. A combinação correta alinha todas as portas. Uma vez alinhadas, uma barra ou alavanca no interior da fechadura, chamada de vedação, cai nessas portas alinhadas e a fechadura pode ser aberta. Os invasores talvez consigam descobrir a configuração desses cofres usando um pedaço de papel fino. E o restante do processo envolve algumas habilidades matemáticas, além de muita sorte. Mas como todo esse processo levará algum tempo, é provável que alguém consiga detectá-los antes. Então, existe uma fechadura em que você pode confiar plenamente para manter os bandidos afastados? Entre na era das fechaduras digitais. Essa solução aparentemente futurista vem equipada com recursos como reconhecimento de impressões digitais, teclados com códigos PIN exclusivos e até mesmo acesso remoto por meio de seu smartphone. Mas espere antes de correr para as lojas de tecnologia para comprar uma. É fundamental reconhecer que, embora esse modelo possa oferecer recursos de segurança aprimorados, como alertas de violação e a capacidade de alterar códigos, ele tem suas próprias vulnerabilidades. Por exemplo, ser suscetível a falhas técnicas e de baterias ou a hackers. As biométricas são outro novo tipo de fechadura tecnológica. Parecem pertencer a filmes de espionagem, mas na verdade são bastante úteis. Em vez de usar chaves ou códigos, usam partes do seu corpo, como a impressão digital, o rosto ou até mesmo os olhos para abrir. Dessa forma, oferecem proteção contra roubos de chaves, perdas de códigos, rasgos, derretimentos, perfurações e hackers. Além disso, tem um retardo de abertura e bloqueio automático, no caso de uma entrada mal sucedida.
Isso faz com que sejam as mais seguras do mercado. No entanto, tem um preço elevado, pois estão entre os tipos mais caros. Mas há mais a considerar além da etiqueta de preço antes de investir em uma. Por exemplo, se os recursos de impressão digital ou de reconhecimento facial falharem, elas também vêm com opções de backup, como um teclado ou uma chave comum que permitirá que você as abra. Além disso, exigem manutenção de vez em quando. Lembre que funcionam com baterias, portanto você terá que substituí-las de vez em quando. E também precisará limpar as fechaduras, especialmente a parte da impressão digital, para garantir que sempre o reconheçam. E não vamos nos esquecer da questão da privacidade. O armazenamento de suas informações biométricas pessoais em uma fechadura levanta algumas sobrancelhas para algumas pessoas. Como você pode ver, nenhum tipo é perfeito, mas o principal para a segurança residencial não está apenas na que você escolhe, mas também em tomar outras precauções simples. Por exemplo, você pode ser do time que preferem manter a vida cotidiana para si mesmo. Mas, por motivos de segurança, seria sensato considerar a possibilidade de fazer alguns amigos na vizinhança. Veja bem, o envolvimento com os vizinhos e a participação em um programa de vigilância comunitário também podem aumentar a segurança. Quando for viajar, você pode deixar avisado e, dessa forma, os vizinhos podem relatar qualquer atividade suspeita que virem ao redor da sua casa. Objetos de valor que são facilmente vistos pelas janelas ou deixados sem proteção no quintal podem atrair atenção indesejada. Certifique-se de manter os itens caros fora da vista e use cortinas ou persianas de forma eficaz para reduzir esse risco. Muitos proprietários de imóveis negligenciam a proteção das janelas e portas do segundo andar, presumindo que são inacessíveis. No entanto, os ladrões podem encontrar maneiras criativas de chegar a esses pontos. Não deixe nenhuma escada ou qualquer outro equipamento que permita que os criminosos escalem sua casa e proteja todos os andares. A falta de atualização ou manutenção do sistema de segurança residencial pode deixá-lo vulnerável a adulterações ou desativações. Certifique-se de fazer manutenção e atualizações regulares para garantir que funcione de forma eficaz. A iluminação externa deficiente dá cobertura para que os ladrões se aproximem sem serem vistos. Tente soluções como a instalação de luzes com sensor de movimento e a garantia de que o exterior de sua casa esteja bem iluminado para deter possíveis intrusos. Também é preciso considerar o fato de que, por mais medidas de segurança que você tome, sempre há a possibilidade de um ladrão conseguir contorná-las. É por isso que você deve ter um cofre. Trata-se de uma linha secundária de defesa que geralmente é negligenciada, mas no caso de um arrombamento, um cofre pode ajudá-lo a proteger documentos valiosos, joias e outros itens insubstituíveis. E, por fim, um aspecto de segurança residencial frequentemente negligenciado é o digital. Se a sua rede Wi-Fi não for segura, pode ser uma porta de entrada para que os criminosos cibernéticos acessem suas informações pessoais e dispositivos domésticos inteligentes. Usar uma senha forte e considerar medidas de segurança avançadas pode ser benéfico para evitar isso. Ou você pode comprar um cachorro com um latido muito alto. Ei, funciona para mim!